Tá vendo? Isso que é chique agora, no mundo virtual, tudo gravado. Bom, vamos que vamos. Durante o semestre, esse é o último encontro. Durante o semestre, a gente fez 2 níveis de encontros, né? Um encontro que a gente transmitia ao vivo, que era com convidados externos, a partir de temas. Enfim, a gente trabalhou mais um viés de políticas públicas, né? Foi questão socioambiental, segurança pública, questões de habitação, no contexto mais da cidade do Rio de Janeiro, no pós-pandemia, cada vez mais pós, entre parênteses, né? E o contexto das eleições municipais. Né? A gente quis discutir isso e a gente meio diferiu aí durante o semestre o seminário discente que antes a gente fazia em um dia só. Né? Então, hoje, o último encontro, que a gente vai trabalhar mais memória e história urbana, enfim, de uma maneira bem ampla. Então, eu passo a palavra para a Ana Clara, que começa falando aí para a gente. Obrigado, Ana. Nada. Boa noite a todos e todas. Espero que estejam todos bem, saudáveis nesse ano delicado. Eu me chamo Ana Clara, sou graduanda de Serviço Social, atualmente no 6º período. Faço iniciação científica com o professor Rafael e hoje eu vou apresentar um trabalho com o título Quando o Social Encontra o Ambiental, a formação do reflorestamento comunitário. Eu acho que não tem ano mais propício para falar de meio ambiente que esse 2020, né? Com tantas polêmicas acerca dessa temática, com tantos desmontes, descasos. A gente nunca falou tanto da importância de preservar e proteger o meio ambiente e como ele é tão importante para a nossa sobrevivência humana. Então, hoje eu vou falar de um projeto que vai reafirmar a importância de proteger a área verde da cidade do Rio. O reflorestamento comunitário é um programa criado na década de 80 a partir de um outro programa que se chama Programa Mutirão, que tinha a intenção de urbanizar as favelas cariocas por meio da infraestrutura e saneamento básico, com a utilização da mão de obra da própria favela. E o reflorestamento comunitário ele surge em 86, alguns anos após o Programa Mutirão, com a ideia do secretário de Desenvolvimento Social, Maurício Azevedo, que ele vislumbrou essa possibilidade de incluir o reflorestamento comunitário nesse programa do Mutirão. A importância da atuação do programa é restaurar e reflorestar as áreas degradadas, protegendo as encostas e deixando o solo mais estável, evitando desmoronamento e deslizamento. O programa é da década de 80, então ele tem um forte pioneirismo na temática ambiental. Ele é anterior à própria criação da Secretaria de Meio Ambiente do Rio e da Eco 92, que foi a grande conferência do meio ambiente. Então ele tem muito pioneirismo nessa temática. E bem, assim, tem lado bons e ruins de ser pioneiro. Ser pioneiro é muito bom, mas tem alguns percalços, como não ter um grande arcabouço teórico, não ter referências. Então, a gente viu pelas entrevistas que algumas técnicas eram implementadas na tentativa e no erro. Eles iam criando novas técnicas e vendo os resultados. Então, é muito interessante ver esse processo e ver como que técnicas que são aplicadas hoje tiveram início na tentativa e no erro. Eles comentaram casos muito, muito interessantes de ser analisados de implementar uma técnica para agilizar o crescimento e depois descobrir que era uma espécie invasora que não era tão bom para a diversidade da espécie. Então, é muito interessante acompanhar a trajetória do programa, já que tem 30 anos, né? Foi criado em 86, então é o único programa ainda ativo na cidade do Rio, dessa trilha de programas urbanísticos nas favelas. E o outro ponto que chama bastante atenção, né, aqui para o serviço social é o aspecto social do programa, que ele une o ambiental com o social e ele emprega a mão de obra da própria comunidade que vai ser atendida. Então, os que eles chamam o que eram voluntários se chamam mutirantes, que vão ser as pessoas que vão trabalhar no reflorestamento comunitário. A grande problemática disso é que a questão salarial é um grande dilema até os dias atuais, porque no começo eles não eram pagos. A prefeitura entendia que era uma parceria entre a favela e o órgão, então a prefeitura concedia o material e eles entravam com a mão de obra, mas com o tempo, né, ficou insustentável, já que as famílias tinham que procurar outras fontes de rendas, então
pela alta rotatividade desses mutirantes, a prefeitura começou a ter incentivos financeiros, mas esses incentivos financeiros eles não é por meio de contratação pela CLT, então tem muitas questões de que são pessoas que trabalham há anos e não são cobertos e se acontecer algum acidente de trabalho, ficam descobertos, e a questão da seguridade social também, que no Brasil é muito difícil de falar de educação financeira. Educação financeira nas favelas é colocar comida na mesa, então a gente não pensa a longo prazo. Então, quando chegar na época de se aposentar, eles não vão ter, podem não ter esse recurso, não vão ter esse direito. E em 1995 é implementado esse incentivo financeiro, que é chamado de Bolsa por Produtividade Mínima. Então, realmente não é um salário, era realmente um incentivo para as pessoas continuarem no programa e incentivar mesmo, mas tem muitas questões nessa problemática da questão salarial e que até hoje não é resolvida. Mas, apesar disso, né, que é um problema, mas não dá para negar o impacto social do programa, que ele já teve mais de 15 mil mutirantes, então são 15 mil pessoas de favelas empregadas, mesmo que seja de uma forma precária, e atualmente tem uma média de 500 mutirantes, então eles comentaram que ano após ano esse número vai sendo reduzido por conta da gestão da prefeitura. São 30 anos de programa e são várias prefeituras, então eles estão sobrevivendo a essas diversas gestões de prefeitura, que cada ano a gente encontra algo novo a cada ano de eleição. Então, mesmo com essa dificuldade na questão da contratação, esses mutirantes, 70% deles é a única renda familiar. Então, tem um impacto muito importante na questão de economia na própria favela, que eles consomem da própria favela, faz a economia girar ali no próprio território. E a questão de... deixa eu ver. Como eu já disse, ele é o único programa que ainda está ativo na prefeitura da década de 80. Ele já atingiu a marca de 3.400 hectares de área reflorestada, já atua em 70 favelas diferentes, então o impacto do programa ele é muito grande, realmente é um pioneirismo muito grande na questão ambiental no Rio de Janeiro. E a questão que mais me chama a atenção é o vínculo que o mutirante cria com a natureza. A gente sempre, quando a questão ambiental é pautada, é sempre num viés muito elitizado, e o programa faz isso, faz o oposto disso, faz a própria favela trabalhar para o meio ambiente. Os agentes da prefeitura, os engenheiros florestais, eles escutam muito a sabedoria local da favela. Então, eu acho que ninguém melhor que o próprio morador para saber qual é a prática melhor, qual a técnica melhor para ser implementada. Então, eles comentaram que muitas vezes eles vinham com uma técnica e o morador, o mutirante, falava: olha, eu acho que isso aí não vai funcionar muito bem, vamos para o outro lado, vamos para o outro viés. Então, é uma troca muito grande e é muito bom saber que a sabedoria da favela não é ignorada pela prefeitura, pelos engenheiros florestais, que eles escutam e valorizam a sabedoria da própria favela. E o vínculo que tem entre o mutirante e a natureza é um vínculo muito grande. Ele realmente se torna um grande agente de preservação ambiental. Os entrevistados, que são engenheiros florestais, comentaram que diversas vezes o mutirante tem um vínculo tão grande que eles já se colocaram em risco para preservar a natureza. Já tiveram em casos de incêndio que eles entraram na frente e queriam apagar o fogo sem esperar os bombeiros. Então, essa vinculação, essa apropriação do território, do trabalho que eles construíram, e é um bem que não se restringe à favela, é um bem que vai para toda a cidade, melhora o oxigênio de toda a cidade. Então, os benefícios não ficam restringidos na favela, e sim para toda a cidade. E a atuação do programa, eu acho que nesse ano, que é um ano tão delicado, que é um ano que a gente está falando tanto da respiração e que o meio ambiente melhora a nossa respiração, e ainda mais nos territórios favelados, que tem uma grande taxa de casos de tuberculose, onde as casas são muito próximas uma das outras.
Então, é muito importante a gente saber que tem um programa que melhora a questão da segurança por conta do deslizamento, a questão da qualidade de vida por conta da respiração, e que abrange tantas áreas, que não se restringe só ao ambiental, em si, atinge o social, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas que moram em comunidade. Eu acho que é isso. Eu falei um pouco rápido, porque eu estou muito nervosa, mas eu espero que seja entendido para todos. Muito bom, muito bom. Foi bom, assim, porque várias coisas eu consegui me relembrar que você comentou, porque eu retrabalhei as nossas entrevistas esse final de semana. Eu tô dando... Só para contextualizar, né, a Ana Clara, ela participa do projeto que a gente está fazendo, a Memória do Urbanismo Carioca, então, dos primeiros projetos de intervenção em favelas, na década de 80. Então, a gente já nós entrevistamos 8 pessoas já. 2 do reflorestamento comunitário, 3 ou 4 do projeto pioneiro do Brizola no Santa Marta e 2 da eletrificação de favelas. Ainda nos falta aí encontrar gente da SEDAI, que realmente a gente não está encontrando. Um mutirão, propriamente da prefeitura, porque a gente está mais no governo do estado, e eventualmente chegar ao favela bairro, talvez pegar algumas pessoas, e a ideia do projeto é parar aí, né? Acabar aí. Enfim, Rafael, esse ano estou muito perdido, né? Vai lá, Karen. a Sabrina da minha turma, ela trabalha na SEDAI. Ela não consegue algum contato para você? Boa ideia, eu vou falar com ela. Porque eu dei uma palestra, ela estava tendo a palestra lá na universidade deles, lá, né? Eles têm um negócio que chama Universidade. Mas eu vou falar com ela também. E boa Porque ideia. ela trabalha em Caxias, mas eu acho que ela deve conhecer alguém do Rio. Porque tem um projeto importante da SEDAI que é o Proface, nessa mesma época, mas eu não encontrei ninguém. Eu tive gente que eu conheço que foi super diretor, presidente da SEDAI, não sei o quê, e não conseguiu me dar nenhum nome, assim, né? Muito engraçado isso. Mas bom, a gente vai continuar, então acho que isso é bem interessante que ele colocou, porque eu revi essas entrevistas, as 2 entrevistas, e a ideia é a gente colocar essas entrevistas no YouTube lá do grupo de pesquisa, então a gente só está trabalhando um pouco nelas, cortando uma coisa ou outra, e a gente vai começar a fazer isso aí durante as férias, aí paulatinamente, né? E aí eu não sei, Ana Clara, enfim, se alguém tiver alguma questão, alguma colocação, mas eu acho que seria super interessante, caso o teu PIBIC fique mais centrado realmente no reflorestamento comunitário, da gente também, enfim, vamos ver o que a pandemia nos deixa, né? Mas de entrevistar moradores, né? Entrevistar, Sim. enfim, Até os mutirantes também, né? quem teve... Oi? Mutirante, Entrevistar os morador nesse... mutirantes. Eu encontrei umas pessoas Justamente. da Rocinha num vídeo institucional, achei bem legal. Então, porque eu conheço mais a galera que trabalhou e tem contato na Formiga, Na mas seria Formiga. ótimo, a gente podia fazer na Rocinha, seria realmente importante. Inclusive para participar do próprio projeto da memória, né? Enfim, seria interessante também que a gente contrapusesse com os 2, assim, mutirantes, seria ótimo. Sim, eu estou procurando algumas pessoas no Facebook. Então, vamos começar a mapear e se o semestre que vem as coisas começarem a melhorar, a gente retoma. E aí, gente, algum comentário, alguma coisa? Eu tô, assim, é incrível. Eu acompanhei o semestre, ano passado, né, a apresentação da pesquisa da Clara e, assim, como ela dá orgulho, porque eu sou coroa já, sabe? E, assim, como a Clara cresceu, né? Como tá muito incrível. E até estava comentando com uma amiga que mora na Tijuca, a gente falando sobre os espaços, que ela falou assim, eu tenho percebido, eu não sei se é nesse espaço ainda, né? Que eu acho que ela mora naqueles condomínios que é mais próximo do Borel e da Formiga. Ela falou assim, eu vejo o pessoal lá em cima fazendo coisas e da casa dela a gente dá para ver a diferença. Ela falou assim, não, eles não estão plantando, não é árvore que eles estão plantando. Aí eu falei assim, é o projeto. Aí eu lembrei do projeto da Ana Clara, da pesquisa que ela apresentou ano passado e ouvi hoje, assim, primeiro tem a maturidade, assim, o crescimento da Clara, né, assim, super apropriada da discussão e é visível como
tá sendo incrível o trabalho que esses mutirantes estão fazendo, né? E acho que assim, tua pesquisa é belíssima. Meus parabéns, assim. Obrigada de verdade. Muito feliz de você perceber isso e reconhecer, porque a gente na graduação a gente fica tão insegura com tudo e se acha tão que é do perdido, mestrado. impotente. Então, escutar você falando isso é muito importante. Incrível. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns. Ótimo. E aí, gente, mais alguém quer comentar? Ana Clara, eu tenho um comentário. Quando você chegar no doutorado, essas coisas vão continuar acontecendo. Porque pergunta o Daniel, a gente se sente assim até hoje. As orientações com o Rafael, às vezes, fica, pelo amor de Deus, agora eu tô desesperada, o que eu vou fazer agora? Continua, mas fica tranquilo. Só piora. Super bom. Aí acaba o doutorado, Ai, piora. gente, não fala isso. Que a gente Mas também é fica cobrado. tranquila, que é normal. Não, e aí o problema é o seguinte, aí você se dá conta de que você não vai conseguir estudar tudo que você quer no doutorado, aí você pensa assim, depois, o que eu vou fazer? Aí vou fazer o pós-doc, não vou agora, depois, é uma loucura, não liga não, claro, tô só começando. Mas a cobrança continua. Por exemplo, com a Josiane, a gente apresentou um artigo que foi aceito há pouco tempo, mas a primeira versão, eles destruíram a gente completamente, assim. Assim, muda isso, muda aquilo, muda mais não sei o quê, era assim, escreve outro artigo aí que tá uma merda. Mas foi, né? Mas foi aprovado. Eu não podia jamais imaginar que ia ser aprovado na segunda versão, assim. O nosso foi na segunda ou na terceira? Agora eu já não me lembro. Eu acho que foi na terceira. Acho terceira. que a gente mandou e depois eles mandaram a gente dar uma reformada de novo, Mas né? eu escrevi... não, foi com a Carol. Foi com a Carol que eu acho que foi na segunda. Mas, enfim, com a Josi foi na terceira. Aí a terceira, acho que eles falaram assim, tá bom, deixa. Mas, assim, muda isso, muda aquilo, muda não sei o que. É uma revista bacana, mas, assim, foi... E a Maíra teve com a gente, eu apresentei um artigo que a Maíra me ajudou, que a Maíra escreveu junto comigo, aliás, e fez todo o levantamento das fontes lá do Marinette. E a gente apresentou numa reunião na Universidade de Chicago. Ó, que chique. Até a Maíra falou lá, ó. Gente, que mas medo. foi legal, mas ao mesmo tempo bateram na gente pra caramba também, não foi? Inclusive. Não foi só elogio não, tá? Eu falei, isso tá ruim, isso aqui tá ruim também, enfim, então faz parte. Na revista você ainda leva o tapa por e-mail, né? Nós apanhamos no ao vivo. Tem coisa que eu acho que eles estavam certos, porque, enfim, eu sou meio cara de pau. Eu tinha esse material, eu falei assim, não, Maíra, vamos fazer. Então, tinha 3 semanas, eu virei noite e fiz. Mas eu acho que precisava realmente de mais amadurecimento. Mas tudo bem, a gente tomou umas pauladinhas lá. Mas outras coisas eu acho que também a gente não estava errado, não. Então, a gente apanhou, mas a gente bateu também. Então, foi lá e cá. Mas tinha algumas coisas que tinha razão mesmo. Enfim, a gente tem que encaçapar e vamos fazer. Mas é isso, faz parte. A Karen também, a gente já escreveu, com a Lohana. O da Lohana foi menos, né? Que a gente escreveu junto, não bateram muito na gente, não. Naquele livro lá, não teve muita volta. Mas a Karen teve ida e volta aí, com Sociedade em Debate, né? Que eu acho que teve pelo menos uma ida e volta. Enfim, para falar o Edilma e Maíra, que faz parte. Depois a gente não tem mais orientador, mas continuam julgando a gente. Não tem jeito, não. Continuam pegando nosso pé, mas é a vida. Vamos lá, mais alguma colocação aí para Ana? Boa noite, pessoal. Fala, Leandro. Pelo atraso, internet querendo me dar rasteira. Eu queria perguntar para a Ana Clara, né, sobre como tem sido a aproximação dela aqui na Rocinha sobre essa discussão, enfim, se ela já teve a oportunidade de trocar uma ideia com o Martins, que é uma figura que traz muita experiência, assim, né? Ele traz uma narrativa muito interessante, assim, de algumas experiências e programas, né, ligados também a essa questão. Acho que ele fala muito mais da questão mesmo da luta, né, pelo acesso à água, distribuição de água, e ele fala muito assim dessas perspectivas de políticas que tinham essa mesma ideia do que você fala, né, dos mutirantes, ou seja, dessa verba ser investida na contratação também de moradores para que possam participar. Acho que seria bacana se trocar essa ideia, e eu me coloco super à disposição para fazer essa conexão aí entre vocês, tá bom?
Não sei se Seria ótimo. na tua A gente está apresentação. pensando para o ano que vem, né, Rafael? Entrar mais em contato com os mutilantes, com os moradores. A minha aproximação tem sido mais de ver o que eles fizeram, o resultado desse programa. Porque antes, tipo, eu vou na minha laje, eu vejo, e é exatamente a foto que tem no livro, é a foto que eu vejo da minha laje. Então, eu vejo como que era em 94 e como que é agora. E também os avanços e os retrocessos também, porque eles também falam muito da questão das construções irregulares, né? No Portão Vermelho, por exemplo, eles pontuaram o Portão Vermelho como um lugar que tinha muito reflorestamento. E hoje a gente vê que está construído muitos apartamentos, tipo, realmente apartamentos, numa área de reflorestamento. Então, a minha tia, ela mora em um lugar que tinha reflorestamento e que hoje é um lote de apartamentos. Então, e realmente bizarro, é inacreditável que estão construindo algo naquela região, porque realmente é numa encosta e quando chove ninguém consegue sair de casa. Então eu vejo esses avanços e retrocessos que eles pontuaram, que tem no livro que eles lançaram em comemoração aos 33 anos do programa, e eu vejo como que tiveram muito avanço nessa década de 2010 e agora já está essa construção ilegal de casas e apartamentos que já está dando um novo ar para o programa. Então, eu acho que eles vão ter bastante trabalho nos próximos anos disso, de fiscalizar e de novo reflorestar, porque eu estou vendo que realmente estão construindo muitas casas em locais de reflorestamento que não tem nenhuma condição de realmente ter uma construção legal. Clara, eu acho que aqui da Rocinha também, uma localidade que eu acho que você não pode deixar assim de perder de vistas, é a localidade do Trampolim. Uhum. Uma zona ainda de muita mata, enfim, e que tem uma mansão ali que foi um espaço que sobrou daquela rocinha antiga, que ali acho que ainda era, né, ainda era aquela fazenda, quebra-cangalho, enfim, sobrou ali um espaço que eu vejo que tem muitas árvores ainda, inclusive é porque eu morava lá, né, eu tô que nem cigano, tô mudando muito. Mas só na Rocinha, né? Só na Rocinha. Muda, mas... E aí, ali de manhã, a gente vê você vê vários bichos que não é comum se ver na Rocinha, né? Você vê, enfim, e você percebe tucanos, várias espécies de macacos, enfim. E é uma área que está sendo cada vez mais, assim, né, tomada por essa coisa mais imobiliária mesmo de vários prédios que estão sendo levantados, enfim. Eu acho que, nesse sentido de pensar o reflorestamento, essas áreas acho que é uma localidade que merece a tua atenção. Sim. Parabéns. Obrigada. Bom, gente, vou passar então para a Lohana e para a Josi, para dar tempo para todo mundo, até as 8. Então, Josi, Lohana, a bola é de vocês aí. Ô, Lohana. Oi. Eu consigo passar o slide ou eu tenho que abrir aqui para poder passar? Se você quiser, você abre na tua máquina e depois você faz share screen aqui, mas já deixa aberto. Você vai compartilhar com a gente a sua tela do computador. A gente vai ver exatamente o que tem na sua tela do computador. Aí, mas já deixa ele aberto, essas coisas, a gente vai acompanhando junto com você. Tá, peraí então. Aí é na coisa verde ali embaixo, ó. Do lado do chat. Rafael já está até dando aula, né? De como vou botar aqui, peraí. Agora vai. Já não aguento mais isso, gente. Mas olha, o pior de tudo, o Daniel sabe, é a plataforma do Capacitações. Aquilo ali é o pior que existe na face da Terra. Oi. Aquilo ali... Conseguiu, Josi? Hoje teve reunião. Sim, já coloquei aqui. Tá, aí você aperta ali no share screen, ali o verde, tá vendo? Você vai passar algum áudio, Josi? Aí vai abrir então, a Lohana vai começar. Tá. É só slide, Daniel. Não vai ter áudio, não. Tá. Aí a Lohana vai começar e depois eu coloco aqui. Tá ótimo. Tá bem. Para mim, não tá conseguindo compartilhar.
Mas já tá com coisa. Mas bom, se você quiser, eu até te ponho como... Coloca ela como co-host, Rafael, para ela poder conseguir Posso botar ela passar. como co-host também? Então vamos embora. Deixa eu ver Lohane se foi. virou co-host. Ah, já foi. Hein? Foi? Beleza, estamos vendo já. Estamos vendo. Ai, que bom. Boa noite a todos. Meu nome é Lohana Campos. Hoje eu estou aqui com a Josiane do Vale para apresentar um pouco da nossa pesquisa, que é intitulada Serviço Social na Fundação Leão 13 e na Cruzada São Sebastião. Deixa eu passar aqui. Ela faz parte de uma pesquisa maior, né, que é sobre as formas de controle e administração estatal dos bairros informais no período de 1945 a 64, em especial as favelas cariocas, né? E o serviço social naquela época ele era ainda muito vinculado à Igreja Católica, tendo um papel importante, né, ativo nesse processo de intervenção nos territórios. E, nesse sentido, a gente vai trazer um pouco, né, da atuação do serviço social nas entidades católicas, né, da Fundação Leão 13, que começa primeiro em 47, e na Cruzada São Sebastião. A Fundação Leão 13, ela é uma instituição, a primeira grande instituição assistencial com a intenção de atuar nas favelas cariocas. E o Serviço Social da Fundação Leão 13, ele visa solucionar racionalmente os problemas humanos e cristãos das pessoas que residiam nas favelas, com uma ótica moralizadora. A Cruzada São Sebastião, ela vem após a Fundação Leão 13, ela é fundada em 1955, foi uma entidade privada com o objetivo de urbanizar, humanizar e cristianizar o conjunto das favelas cariocas até o quarto centenário da cidade, em 1967, então 12 anos para urbanizar todas as favelas cariocas, né? Enfim, o Serviço Social da Cruzada, ele também tem um caráter educativo vinculado à Igreja Católica, né, com valores da família burguesa, e tem uma intenção de disciplinar os moradores para o mundo do trabalho. O objetivo do nosso estudo, então, é estudar as formas de intervenção do serviço social na Fundação e na Cruzada, e a justificativa é compreender historicamente as formas de atuação dos profissionais no âmbito da habitação, para assim aprimorar questões urbanas, a discussão em questões urbanas. A metodologia, na fase inicial, nós fizemos um acompanhamento das fichas, né? Não, nós fizemos um tratamento das fichas de acompanhamento familiar, encontradas na Paróquia Santos Anjos, na Cruzada São Sebastião, que é um conjunto habitacional no Leblon. Foi feito um levantamento extenso, né, bibliográfico, com assuntos relacionados à Cruzada São Sebastião, à Fundação Leão 13, sobre habitação e também sobre movimentos sociais de favela e serviço social tradicional. Na fase secundária da pesquisa, foi feita uma transferência das fichas para o arquivo da Pastoral de Favelas, na Glória, né, lá na Arquidiocese. Foi feito também pesquisa em revistas e periódicos na Biblioteca Nacional, né, na Hemeroteca Digital. E entrevistamos e transcrevemos entrevistas, né, de moradores, das famílias fundadoras da Cruzada São Sebastião. E, no atual momento, nós estamos fazendo o cadastro das fichas de acompanhamento familiar através de fotos, né, por conta da pandemia, ao invés de fazer o processo de ir até a Glória para poder cadastrar. É uma forma que a gente encontrou para continuar a pesquisa. Então, eu vou falar um pouquinho da Fundação. A Fundação, eu encontrei essa matéria no Correio da Manhã, né? É uma matéria de 26 de maio de 1946. Ele fala que a Fundação tinha o objetivo de combater a condição de miséria excessiva, falta de higiene e ignorância das famílias que residiam nas favelas. Tinha uma preocupação de fazer centros de ação social para poder fazer uma escola, um lactário, um ambulatório e um serviço social para poder controlar, né, os moradores de favela.
E eu coloquei em aspas, né, porque estava escrito dessa forma no texto: desabrochar sua inteligência, seu espírito de solidariedade humana e para compreenderem os problemas próprios e do próximo. Essa daqui é uma ficha da Fundação Leão 13, né, de 57. Aqui é a parte individual, né, as assistentes sociais cadastravam cada membro familiar, profissão, quanto ganhava, enfim. Do lado esquerdo tem a classificação da família, né, quanto número de filhos, doenças, receita, despesa, e na parte direita tem a questão da habitação. E também, após essas observações que tem aqui embaixo, existe uma narração, né, um registro descritivo das assistentes sociais que fazem umas visitas até a casa dos moradores e escrevem, né, relatos de como foi a visita, ou até mesmo na agência do serviço social, nesses centros sociais, né, centros de ação social. Eu peguei, então, alguns trechos que a gente passou para o Word, né, dessas fichas, que classificamos, então, ordem de despejo. Fomos avisar a esta família da companhia, que a Companhia Leblon pede ao povo arrumar uma casa para se mudar, pois as construções precisam avançar e o nosso desejo é que ninguém fique nas ruas. Esta senhora apenas nos disse: vou falar com Joaquim, deixando escapar um risinho de mufa. Esse ordem de despejo é uma situação que a gente vê bastante nas fichas. As assistentes sociais iriam comunicar que a Companhia Leblon ou outros tipos de companhia queriam as casas das pessoas e elas tinham que sair, mas sem um aviso, né? Não, era um aviso prévio, mas era uma coisa impositiva e não tinha para onde as pessoas irem, né? Enfim, sindicância e contra-inquérito. N, que é o nome da pessoa, está noiva de um rapaz chamado, também um nome, residente aqui na favela, e diz trabalhar em uma padaria. Aconselhamos para fazer uma sindicância, pois ele não consta na ficha, e se for apelidado e o nome for A, ele não se recomenda muito. É necessário ver se realmente trabalha lá. O serviço social fazia um trabalho de aconselhamento até das pessoas que iriam casar ou namorar, enfim. E existia essa questão da sindicância, porque eles conseguiam essas informações através de vizinhos e tudo era descrito nessa narrativa. E também tem a questão do ajustamento moral e classificação das famílias. Eu vou ler só um. Eu vou colocar assim: achamos que a presente família, embora constituída ilegalmente, vive em harmonia e pode constituir um elemento aproveitável para a urbanização de favela. Essa classificação de família era as famílias que seriam classificadas, né, para morar no conjunto habitacional no Leblon, que a Josi depois vai explicar um pouquinho, né, da Cruzada São Sebastião. Vigilância e controle de obras, né? As assistentes sociais, elas também faziam a vigilância do conserto e melhorias que os moradores faziam e elas aprovavam ou não as obras realizadas para a melhoria dos locais. Aí tem aqui: passando pelo local, vemos o senhor João. Estava consertando o telhado, porém não tinha devida licença. Alegou-nos que nós não sabia e prontificou-se em vir buscá-la. Ele disse que não tem promessa de uma casa no parque. Disse que tem uma promessa da casa no parque e de lá virá um parente para cá. Avisamos que não será permitido. Até as visitas às assistentes sociais, naquela época, elas, né, conseguiam controlar, ter um controle de alguma forma. E agora eu vou passar para a Josi. Josi? Aí eu vou abrir aqui. Então. Como é que... Sou eu, né, que estou mexendo. Aí, foi. Foi? Você assumiu? Foi, Beleza. foi. Bom. Ai, meu Deus. Tá certo. Viu, Ana? Todo mundo se atrapalha, não é só você, tá vendo? Tanto a Fundação Leão 13 como a Cruzada São Sebastião tinha esse caráter fiscalizador
né, meio que policialesco, é o serviço, falando do serviço social, né? Mas, assim, falando das instituições, né, o que eu observo que é a principal diferença das duas, né, da Fundação Leão XIII e da Cruzada São Sebastião, que o objetivo da fundação era oferecer assistência, né, e fazer o controle social das edificações, né, reforma, construção de barraco, enquanto que a Cruzada São Sebastião, acho que o foco era na urbanização, né, assim, a curto prazo, e ao longo prazo a construção de conjuntos habitacionais para extinguir as favelas, né? E assim, interessante que na literatura, né, você lendo sobre essa questão de urbanizar, era uma urbanização não para consolidar as favelas, né? Mas transformar os favelados de uma forma a viver de acordo com os ideários, né, das classes dominantes. Né? Então, acho que essa é a diferença, porque são duas instituições católicas, né? E assim, a Fundação Leão XIII poderia ter pego, acho que o papel da Cruzada São Sebastião, mas aí por questões políticas, né? E acho que ao longo do tempo ela foi perdendo também um pouco as características e assumindo mais um caráter burocrático. Enfim, e aí um dos trabalhos, né, mais conhecidos da Cruzada São Sebastião é a construção, né, do conjunto habitacional, né, conhecido como bairro de São Sebastião, que hoje em dia a gente conhece como o próprio nome da instituição, né, a Cruzada São Sebastião lá no Leblon. E aí Já foi do Leblon, né? Por isso você falou aqui. que eu já morei lá há muitos anos, agora não tô mais, aí não é daqui, é de lá. E aí o conjunto habitacional, que até um dado, né, que era novidade, vamos dizer assim, na época, que as pessoas removidas da favela, né, da Praia do Pinto, foram realocadas para próxima, né, que o conjunto habitacional foi construído próximo. A gente sabe que quando há remoção, normalmente os moradores, né, os favelados, são mandados para distantes, né, para áreas distantes. A Fundação Leão XIII, ela foi responsável, né, o serviço social da Fundação foi responsável por fazer a seleção das famílias da Praia do Pinto, que queriam morar, né, nesse conjunto habitacional. E o serviço social, né, da Cruzada, assim, observando as fichas, dá para perceber que era bastante moralista, né, tinha um caráter educativo, no sentido da vida, né, de orientar, procurar trabalho, quem eles achavam que eram vagabundos, né, que eram preguiçosos, indicavam também trabalhos. Nas fichas a gente encontra fotos 3x4 com impressão digital, resultados de exames, que além da visita do serviço social, os moradores também recebiam visitas da enfermagem, né, de enfermeiras, que além do acompanhamento social, né, também tinha da saúde. Né? E eu trouxe também umas fichas para mostrar o teor do conteúdo. Nessa daqui, aí é o padrão, né? Essa já é uma ficha mais atualizada, porque os primeiros moradores, acho que vinha muita informação da Fundação Leão XIII, acho que eles fizeram uma remodelação e essa é a ficha mais atualizada, né, da época. Então, o nome do responsável, que a maioria das vezes era o chefe de família, né, o homem. Aí, na falta dele é que vinha o nome das mulheres, mas a maioria é nome de homem. Nesse caso, essa ficha tem vários integrantes, né? Se você ver, eu tampei o nome, mas se você ver o parentesco, né? Então, assim, eram muitas pessoas morando na mesma casa.
Mesmo os apartamentos maiores, assim, não são apartamentos muito grandes, então imagina, né, as condições de habitação também. Aí vem data de nascimento, né, informações pessoais. No caso da Cruzada São Sebastião, não pergunta aqui a religião, mas nas fichas antigas que vieram, eu pego uma ou outra da Fundação Leão XIII, vem a opção religião, né? Se é católico, se é batizado, mas são poucas fichas que aparecem esses dados, a maioria tem esse daqui. E aí tem o bloco, né? A data de mudança, a renda familiar e se o apartamento é quitado ou não. A maioria das fichas não tem sinalizado esse quadrinho, né? Sim ou não. Algumas têm sim e poucas têm não. Eu acho que quando não era quitado, eles simplesmente não marcavam. Né? Eu até descobri que tem um fichário com esse tipo de orientação, né? Assim que for possível, pegarei esse fichário para olhar, que eu achei interessante, né? Essas orientações para preenchimento da ficha. Mas o que eu observo através das anotações das assistentes sociais é que havia muita dificuldade em pagar essas prestações, né? Porque foi estipulado 180 contribuições, né? E uma forma, né, das assistentes sociais falarem, né, com os moradores que estavam devendo era através de ameaça, né? Ameaça de um processo, de ir para o setor jurídico do serviço social e eles perderem o apartamento, né? Não tem como contabilizar, assim, né, quantas pessoas perderam, porque acho que falta informação, mas dá para perceber que muitas pessoas tinham dificuldade de manter em dia esses pagamentos, né? E aqui tem o campo das observações, que, enfim, fala sobre, desde, né, assim, dificuldade em pagar água, as prestações, até informações pessoais. Esse é o lado de trás da ficha, né? Falando, normalmente vem endereço também do trabalho, enfim. Sobre a habitação, né? Os móveis e utensílios, eles colocam indispensável, né? E depois do indispensável, eles colocam que seria o plus, né? Seria o a mais. As condições da habitação nesse caso, né, são péssima limpeza e ordem. Então, quando as assistentes sociais iam nas casas, elas observavam também se a casa estava arrumada, né, se não estava, a questão da higiene. E nesse caso aí, até separei essa ficha para mostrar, né, a observação: fulano é delinquente, vírgula, perigoso, né? Então, em algumas fichas tem matérias de jornal, e essas matérias, na maioria das vezes, falando de algum crime, né, de um morador. O serviço social controlava tudo, né? O número de pessoas dentro do apartamento. Gente, eu acho que ela travou. Travou aí para vocês também? Tinha os intrusos, né? Sim, para mim também está travando. Travou aqui também. Josi, se você escuta a gente, travou, a gente não está conseguindo te ouvir. Rafael, tá sem áudio aí. Eu pensei que tinha sido eu, mas na verdade eu acho que foi você, Josi. Se for o caso, tira o seu vídeo, que às vezes dá menos. Agora a gente está te escutando bem, está funcionando bem. Pode ter sido uma oscilação só. Ai, peraí. Tá, a gente está bem, vai falando que está dando para escutar foi. bem. Né? Então tá. tá. E cortou quase nada. Pode continuar de onde você estava mesmo. Tá. Como eu estava dizendo, né, o serviço social tinha o controle, né, das pessoas que habitavam o apartamento. Então, assim, visitas, né, tudo isso era observado, né? E aí, quando uma pessoa saía do apartamento, né, e cedia o apartamento a outra pessoa, como é esse caso, tinha uma declaração, né? Então, assim, tudo era registrado, nada poderia ser feito sem o consentimento e sem o conhecimento do serviço social.
no meio dos arquivos, né, tem essas fichas soltas, que na verdade são anotações, né, que são, eu acredito que elas faziam essas anotações no momento da entrevista e depois passavam para a ficha dos moradores, né, e aí, no segundo quadrinho, né, é a observação do assistente social, ó, parecer do assistente social. Parecem pessoas de bons costumes. São muito limpos, tanto a casa como os moradores. O apartamento está bem cuidado, e só apresentaram queixa quanto à falta d'água. Então, assim, olha o parecer da assistente social, né? Então, assim, parecem pessoas de bons costumes, né? Era o serviço social da época, né? Hoje em dia, totalmente, a visão é outra, né? Esse daqui eu separei, deixa eu ver. E assim, essas já são as fichas que são os relatórios, né? As impressões das assistentes sociais relatando a visita domiciliar. E aí são muito detalhados, às vezes eles falam da questão física do morador, do humor que atendeu ela, né? Que as atendeu, enfim. É muito detalhado. Né? E muitas vezes, assim, hoje em dia não escreveríamos dessa forma, né? Eram detalhes que iriam passar, não ia para uma análise. Então, o apartamento está em péssimas condições de ordem e limpeza, né? Começa a maioria das vezes assim, dessa forma. E na metade, né, dessa ficha, lá embaixo, ela fala, né? O apartamento estava em desordem, sem higiene. Ele com os olhos vermelhos e parecia bastante bêbado, né? Dormiam durante os 20 minutos mais ou menos que estivemos lá. Enfim, aí ela ressalta que o rapaz estava de ressaca e atrás ela diz, né? Foram feitos ao serviço social reclamações contra as farras e bebedeiras, gritos e palavrões realizados neste apartamento. Então, assim, para você ver que era de tudo, tinha de tudo nessas fichas, né? E havia também esse controle de reclamações, né? Imagina, bebê, farra, né? Então, assim, apesar de terem a moradia, eles não poderiam também viver da forma que gostariam, né? Tinham ali o controle. E aí da mesma forma, apartamento em boas condições de conservação, né? E aqui o atraso no pagamento, né? Disse-nos que o salário do companheiro, não. A necessidade de pagar o apartamento a fim de assegurar moradia para a família, a presença de objetos na sua casa menos indispensáveis que a própria habitação. Respondeu-nos que a compra na televisão fora feita através de uma forcinha. Indagamos se tal esforço não poderia ser feito em relação ao pagamento da casa. Então, né, era mais ou menos esse o tom, né, e o discurso usado nas fichas, né? Assim, sempre que a gente apresenta, né, falando, criticando, né, o papel do assistente social na época, alguns falam, mas assim, acho que se sentem incomodados, né? As assistentes sociais mais antigas se sentem incomodadas. Não é a crítica pela crítica, assim, era o que tinha na época, né? O serviço social não era crítico, né? As assistentes sociais vinham de uma classe abastada, né? Que hoje em dia é totalmente diferente, né? O perfil das assistentes sociais já mudaram. Mas é importante refletir sobre a prática até para que não volte, né? Hoje a gente tem um serviço social crítico, né? Assim, com olhar para os direitos, né? Refutando essa imagem da caridade. Mas é importante, a gente sabe que há o retrocesso em todos os campos e na profissão também. Então, é importante analisar, né? Conhecer também a história do serviço social, de onde que ele veio, né? O que aconteceu ao longo do tempo, e até para entender o momento histórico, né? E, por conta da pandemia, né, acabou comprometendo também a sistematização das nossas fichas. Assim, há uma expectativa de 1.200 fichas. Eu estava contabilizando aqui meio por alto, né? Porque depois eu tenho que juntar também, que a Larissa está me ajudando agora a fazer o restante das fichas, né? A catalogar na planilha do Excel. Eu acho que a gente já conseguiu atingir aí uns 70%, né? Que dá umas 800 e poucas fichas.
Eu acredito que para janeiro, fevereiro, a gente já consiga terminar aí de catalogar, né? Colocar na planilha. E eu não estou conseguindo abrir o Zoom. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu estou aprendendo a mexer nisso aqui ainda para José, sair. aqui em cima do verde aqui vai ter um vermelho lá em cima. Aí você clica e vai Sim, fechar. foi. Aí, foi. E é isso. Não sei se a Lohana quer finalizar, quer falar mais alguma coisa. Não, acredito que você já contemplou tudo, assim, né? Tá ótimo. Bem. E aí, galera? Alguma questão, alguma coisa que não? Eu queria perguntar a Josi e a Lohana se vocês já conseguiram localizar alguma dessas assistentes sociais que trabalharam lá, né, ativando via CRES ou via algum outro departamento, até para entender um pouco esse outro lado, né? E, por exemplo, comparando na minha realidade, que é a Fundação da Casa Popular, ninguém era cortado. A ideia era que ninguém poderia ser tirado do apartamento se não conseguisse pagar. Então, os assistentes sociais eram muito mais uma conciliadora do que alguém que ia lá fazer a cobrança, como vocês relataram aí nas fichas. Aí eu queria saber se vocês já conseguiram localizar alguém, ver como foi esse projeto. Desculpa aí, gente, os papais aqui. Eu vou tirar o peso delas, porque eu fiquei de fazer. Que a gente está juntando os nomes das assistentes sociais e a gente vai entrar em contato com o CRES para ver se a gente consegue algum banco deles, né? E eu já tenho uma lista boa, eu posso até mandar para vocês. A gente já juntou aí já uns 15 nomes, pelo menos, 15, 20 nomes. E depois tem uma particularidade também de assistente social e visitadora, porque isso as minhas colegas mais antigas do departamento puxam muito minha orelha com isso também. Enfim, isso a gente também vai ter que, eventualmente... Provavelmente muitas delas vão ser formadas na própria PUC, né? Sim, Então, mas mesmo não sendo assistentes sociais e sendo visitadoras, elas têm ali uma orientação da irmã Emi, que era a responsável, que até o pessoal fala, né, que ela era super severa, mas que ela deixava a cruzada organizada. Então, a Fundação Leão 13 é a mesma coisa, porque volta e meia as visitadoras fazem assim, vou levar esse caso para a diretora, vou levar esse caso para assistente social, enfim. Mas eu acho que algumas que visitavam eram efetivamente assistentes sociais, outras talvez não. Essas questões a gente vai ter, mas a ideia é chegar aí, né? Tentar ver no fichário do CRES se eles têm nome dessas pessoas, tem algum dado, onde se formou, a gente tentar mapear um pouco isso. Até porque em determinado período histórico a gente teve um curso médio de serviço social, então provavelmente algumas vão ter sido formadas por isso também, até isso vai ter que ser entendido, né? Na hora de fechar essa análise aí de quem era essa profissional que estava fazendo né, esse processo, porque apesar da gente entender da época, a questão moralizadora não, concordo, era exatamente isso aí, mas essa questão de cobrança, essa questão de meio que uma ameaça velada, né, tipo, ou tu paga ou tu vai rodar, a gente tem que identificar aí o que é isso, né, que processo é esse. É por isso que seria bacana tentar chegar a alguém, né? Então, pelas também fichas... me chama... Desculpa, Josi. Não, pode falar. Também me chama atenção em relação ao código, né? Que era outro código de ética, era uma outra, né? Antes da gente chegar a isso que a gente tem, antes do projeto de ética política, né? E o código de 1993, a gente teve uns 6 códigos anteriores, né? Inclusive em períodos muito próximos, né? E aí me chama a atenção quando a Josi, não sei se foi a Josi Lohana, comenta de ter tem algumas questões de comentários que elas fazem em relação a esses sujeitos e ter anexado nas fichas reportagens de jornal, né? E aí a gente sabe que depois o código tem uma questão de
o atual, né, de proteção à assistente social, mas também de proteção ao usuário, né? Então, aqui demanda que elas respondiam a partir de que código, né? Acho que é importante. Na verdade, essa... Aliás, isso é importante, como vocês viram da Josiane e da Lohana, que a gente está tampando o nome das pessoas e dos profissionais. A gente está tendo um pouco de cuidado. Até porque, pelo período que provavelmente é o código que trata a questão da fenomenologia como princípio básico do serviço social. Né? O que justificaria algumas coisas, né? De 48, né? Eu acho que é 48. De 47. A reatualização do conservadorismo ainda, né? Isso, muito forte. Não é nem a reatualização, é o conservadorismo. Sim, o conservadorismo. Em relação ao que o Daniel tinha falado, né? Assim, fugiu agora. Da questão, pessoas, né? Da cobrança, né? Da cobrança, se não pagar, vai embora, assim, tem lá na ficha, fulano foi despejado, entendeu? E as assistentes sociais, assim, está na ficha do serviço social, né? Se a questão é visitadora ou não. Assim, sendo visitadora, ela está sendo orientada pelo serviço social, está na ficha do serviço social, está lá, ficha Cruzado São Sebastião, serviço social, então é de serviço social. Então, é função também cobrar, entendeu? Assim, seria interessante ouvi-las, óbvio, mas eu acho que muitas já morreram, né? E as que estiverem vivas estão aí, né? Bem idosas. Só deixando claro, Josi, que eu não duvido que elas fizeram isso não, tá? Eu tenho quase certeza que elas fizeram. Mas... O negócio é entender se elas participavam desse processo de despejo ou se constava ali como uma forma de registro, falando de tal foi despejado. Sim. Não, porque isso muda muito. Elas participavam completamente e ativamente. A da Fundação Leão 13 é inacreditável. Por exemplo, se você fizesse uma obra na sua casa sem a devida autorização, elas mandavam você para o policial destruir a obra. Destruir. Assim, você fez um cômodo a mais, não podia, foi para baixo. E elas trabalhavam para convencer os moradores a ir embora. Compra um terreno não sei aonde, lá em Mesquita, papapá. Isso é sistemático, né? Não sei, Lohana. Não, e só para falar o que a Edilma falou, é exatamente isso, assim. É a crítica, mas tendo como horizonte o serviço social da época, né? Não é também demonizando, porque não tinha outra perspectiva. Essa era a perspectiva da profissão. O que pra gente depois é... Vai lá, Leandro, fala. Depois eu falo. Depois eu queria falar também. Leandro e Karen, vai lá. Acho que a Karen já estava com a mão levantada há mal tempão. Vai lá, Karen. Então, Karen e Leandro, vai lá. Obrigada. Não, é porque eu tive acesso, né, a um arquivo do Dom Helder, que eu acredito que não seja o mesmo que vocês estudam. Mas nele tinha alguns códigos de conduta que passavam pelas assistentes sociais. E eu não sei se vocês tiveram acesso a esse código, a esses formulários, né? E é bem legal, assim, eu não lembro de qual que tinha em cada coisa, porque como o meu foco era o mercado São Sebastião, eu não dei muita atenção ao condomínio. Mas é super fácil acesso, é só mandar um e-mail lá no núcleo de memória da PUC, que eles vão disponibilizar para vocês as caixas, né, do acervo do Dom Helder. Que você escaneou, elas têm. Eu escaneei. A gente tem isso tudo já. Então, O que você escaneou, elas têm. Eu passei para vocês, não passei? Eu acho que está lá no... Eu não lembro. Que mulher tinha um código de conduta, né, dividido em várias numerações. Mulher não pode se envolver em política, ou... é o decálogo, né? Dos Cavaleiros de São Sebastião, São Cosme e Damião. Eu acho ele bem interessante, assim, até para orientar, né, um pouco essa questão que o Daniel estava falando, se no código de conduta indicava como elas deveriam prosseguir com essa ordem de despejo. Uhum. Eu acho que especificamente nesse decálogo, né,
era muito como se fosse uma confraria, né? E era mais um modo de agir dos próprios moradores. É um sei se era caráter educativo, né? Agora, eu não sei se envolvia a questão da prática profissional, que normalmente não era morador, né? Agora, é importante, assim, que eu entrevistei já 4 moradores, né? E aí a gente parou. Mas quando eu falo da irmã Eni, porque aí não entra a Fundação Leão 13, eu fiquei muito preocupado com a Praia do Pinto, que era a minha maior preocupação. Mas, enfim, isso é uma memória, os moradores são muito crianças, né? Eles lembram de algumas coisas, mas, assim, dessa meiuca aí da prática do serviço social é mais complicado. Mas da irmã Eni todos lembram bem. E é uma situação muito ambígua, muito ambígua. A irmã Eni é o demônio, mas ao mesmo tempo botava a ordem. É meio complicado, sabe? Então tem uma relação dos moradores, desses que eu entrevistei, muito complexa. Mas ao mesmo tempo, quando ela estava aqui, funcionava, entendeu? Tinha uma coisa assim, é bem esquisita, é bem difícil. Então, ao mesmo tempo, eles têm uma saudade, mas eu me lembro de uma que para mim foi impactante. Ela falou assim: meu primeiro dia entrei na casa, pendurei uma roupa na minha janela. Ela falou assim: 5 minutos depois eu toco a campainha aqui, toca alguém a minha campainha. Eu abro a porta, aí era a irmã Eni falando: ó, aqui não é mais favela, não. Põe as suas calcinhas para dentro da sua casa. Ela falou: olha, foi uma vergonha. Nunca poderia imaginar. Nunca mais pendurei as calcinhas do lado de fora. Não sei. Enfim, é complexo. Vai lá, por favor. Assim, fazendo só uma observação que você falou aí, eu lembrei, né? Para o meu mestrado, eu entrevistei uma assistente social. Trabalhei remoções, né? E a assistente social que eu entrevistei, ela trabalhou no Minha Casa Minha Vida, né? As pessoas que foram removidas nesse processo de Olimpíada, né? Copa. E aí ela dizia que as pessoas da favela... Olha, século XXI, 2016, eu acho que eu fiz a entrevista, e ela falando que as pessoas da favela não sabiam conviver em condomínio, sabe? Então, ou seja... Em 2016, né, assim, anos 2000 né, décadas de 2010, as redes sociais ensinando, né, reuniões do Minha Casa Minha Vida, ensinando como deveria se comportar. E ela falou das roupas na janela, né, nas roupas assim aparecendo. Essa é a reatualização aí da Dilma. É a reatualização do conservadorismo, gente, isso aí. O teu comentário é certíssimo. Como isso acontece muito. Por isso a importância de se debater, né, sobre a prática profissional. E também, assim, o vínculo de trabalho delas muito precário também, né, assim, enfim, várias questões, né. Eu acho que passa por não compreender o projeto ético-político da profissão, né, porque quando sofre o processo, né, de renovação da profissão, a gente tem questões muito explicitadas ali, né? Qual é a atribuição, qual é a nossa atribuição profissional, o que é o nosso projeto ético-político, e a gente sabia que várias das nossas colegas não leem o projeto ético-político. Inclusive, hoje, atualmente, questiona, né? Por que toda assistente social tem que ser de esquerda? Ou por que eu acho que essa não é minha... Qual é o problema do assistente social votar em Bolsonaro? Qual é o problema do assistente social ter X ou Y posturas? E entender que tem um projeto ético-político, tem um código de ética profissional e que, infelizmente, passa reto e não conseguem entender, acho que como o Daniel falou antes, né? Tem uma questão histórica muito forte da profissão, de quando ela surge, né? De onde vem, acho que não desconsiderando, acho que vocês como aluna da PUC, eu como ex-aluna da PUC, a gente sabe da atribuição de Mary Richman no sentido de sistematizar um trabalho que existia, mas que aquilo a gente hoje vive um outro tempo, né? Um outro momento. Mas é difícil para algumas pessoas. Principalmente quando o serviço social começa o papel das igrejas, de modo geral. Né? E, Dilma, tem grupo no Facebook de assistentes sociais libertárias que vão libertar o mundo. É incrível, gente. Quem é assistente social, veja. É sensacional as loucuras. Tem também o serviço social cristão. Tem. Isso aí, Ana. Esse que me preocupa. Esse também. Leandro, você ia perguntar para a gente fechar? Na verdade, essa para Maíra.
vocês falaram, né? Acho que é interessante mesmo entender melhor que contexto é esse, né? Que a gente está falando no sentido de pensar o serviço social e esse processo de formação da época, né? De debate teórico, mesmo de perspectivas teóricas. E eu achei muito interessante agora, né? A fala da Josiane, quando ela faz esse contraponto, né? Com uma atualidade aí pensando a atuação dos assistentes sociais, sobretudo nesses programas de habitação, no Minha Casa Minha Vida. Aqui na Rocinha, né, a gente tem aí, que está em discussão, o Comunidade Cidade. A gente ficou sabendo que o processo de escolha dos assistentes sociais estava em uma polêmica em torno desse processo, porque não queriam assistentes sociais ditos politizados ou que tivesse algum tipo de oposição ao governo, e a gente ainda tem essa discussão aí que o Daniel bem colocou. Tem um artigo, se eu não me engano, a 23 teses do Serviço Social Libertário, enfim, tem um documento aí circulando, né, que eu lembro que recebi por e-mail, e que explicita exatamente, né, esse conservadorismo que a gente está convivendo, que a gente está vivendo e que, enfim, impacta várias dimensões do cotidiano, a nossa atuação profissional também, como é importante mesmo a gente voltar nessas análises e poder discutir aí a nossa atuação, né? E eu acho que a importância mesmo da gente resguardar, enquanto categoria profissional, aí, os nossos pressupostos, enfim, teóricos, né? E o nosso projeto ético-político foi construído, né, à base de tanta luta. Então, assim, acho que é muito importante essa discussão. Parabéns. Josi, Lohana, Oi, querem fechar alguma coisa? Fechar, falar algo para a gente passar? Eu já falei muito. Lohana, quer falar mais alguma coisa? Então, tá ótimo. Não, acredito que a gente já falou bastante. Tá ótimo, tá ótimo. Maíra, você assume aí? Claro. Vai lá. Deixa eu colocar para compartilhar a tela. Cadê? Tem um problema técnico aqui entre a cadeira e o computador. Vai devagar aí, tranquilo. Qualquer coisa grita. Acho que eu vou precisar. Não foi. Ai, que foi? Tá que eu tô andando. Foi. Tá indo. Foi? Tá indo. Tá abrindo. Uma hora chega. Então, né? Ainda não abriu, não. Porque as tuas imagens são pesadas, né? Acho que vai... Eu não sei. É que a apresentação da Maíra deve ter efeito especial, vai cair foto, cair slide, a charge vai se mexer. Não. Então, né? Não sei o que tá acontecendo. Se não abre, fecha de novo. Tenta. Deixa eu interromper aqui. Vai lá, tenta de novo. Aí, muito bem. Abriu? Foi. Agora foi, né? Foi. Vai lá. Beleza. Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Maíra Pessoa. Sou graduada em História, mestre em Ciências Sociais. E atualmente eu faço doutorado em Serviço Social. Sou orientanda do professor Rafael. E eu pesquiso charges que foram produzidas sobre favela no período da Primeira República. A minha pesquisa ela tem buscado compreender, a partir do humor, como as favelas e os favelados eles foram representados no início do século XX. Apesar, assim, tem uma produção no período da Era Vargas, que seria interessante também, mas é aquele sofrimento de quando a gente faz a pesquisa, né? Que você quer mostrar 1000 coisas, mas não tem como. Então, como na Era Vargas houveram uma série de censuras pelo período, enfim, eu optei por pesquisar a Primeira República. Então, a minha pesquisa ela começa em 1902 e ela vai até 1930. Ela começa em 1902 porque nos primeiros anos da Primeira República também houveram alguns tipos de censura
E também algumas revistas fecharam, enfim. A partir de 1902, essas revistas começam a aparecer, e uma das primeiras revistas que vai surgir nessa linha, seguindo algumas coisas que já haviam começado até mesmo no período do Império, foi a revista O Malho. A minha pesquisa ela começou num período que eu estava fazendo uma graduação, monografia. Essa aí foi uma das primeiras charges que eu vi falando sobre favela. Ela é muito famosa, muitas pessoas já devem ter visto no livro da Alicia, ou então em algum artigo, no curso sobre favela, o Mauro mostra também. E assim, conforme eu fui vendo em algumas revistas, essas charges, eu confesso que eu fui me apaixonando por elas, me interessando, e pesquisas tem que ter um pouco disso, né? Você tem que gostar do que você está fazendo. E eu comecei a procurar, eu comecei a tentar entender o que era, e eu não encontrei muitas coisas sobre essas charges. Então, que eu levei para o mestrado a ideia de pesquisar as charges sobre favela. No mestrado, eu pesquisei apenas a revista O Malho, mas assim, ainda tinha muita coisa para ser visto, ainda tinha muita coisa para ser feito, e algumas questões elas continuavam circulando na minha cabeça. Eu queria ver mais, eu queria entender mais. E foi aí que eu trouxe a proposta para o doutorado de, além do Malho, eu ter contato com outros periódicos. Eu fazer pesquisa para ver o que estava acontecendo nesse período da Primeira República, me aproximar mais dessas fontes, conhecer mais, porque alguns desses chargistas, alguns desses artistas que produziam essas charges, eles participavam do Malho, mas às vezes também produzia para Careta, produzia para o Dom Quixote. Eu também estava querendo entender se essas charges, elas eram algumas coisas que eram mais a visão de quem estava produzindo, ou se elas também estavam relacionadas um pouco com o editorial, porque o editorial que encomendava, nós precisamos, em muitos momentos falavam algum tipo de ilustração que fale sobre isso. E também tentar entender essa questão, a favela, como é que eles estão vendo a favela, como é que eles estão vendo os favelados. E aí, então, para o doutorado, eu estou trabalhando com algumas outras revistas, então eu também trabalho com Careta, com Dom Quixote, a Fonfonha, a Para Todos e a Tagarela. Eu já fiz o trabalho de campo, vamos dizer assim, e já consegui ter um pouco das amostras do que está sendo produzido, do que foi produzido nesse período. Mas assim, uma das coisas importantes de se pensar nesse momento é que não existia em 1902 uma ideia de favela como nós conhecemos hoje. Esse período do início do século XX, esse período do início da Primeira República, também é um período que está sendo construído. O que está acontecendo nesses morros? Porque era algo novo. Era algo que a gente estava começando a perceber no fim do Império. Já tinha alguns lugares, alguns tipos de habitação semelhantes ao que depois vai aparecer no Morro da Providência e vai ser chamado de Morro da Favela, e vão começar a surgir em outros lugares. Em alguns lugares vão ser mais noticiados como habitações precárias, como pessoas de conduta duvidosa, vamos dizer assim, e outros lugares também com habitações muito semelhantes vão ser noticiados como lugar operário, lugar de trabalhadores. Então, eu estou tentando entender, dentro dessa construção do que é favela, através do humor, um pouco também, eu utilizo muito a dissertação do Rômulo Matos, Aldeias do Mal, porque ele trabalha muito essa questão da construção da favela a partir da imprensa. Como é que a imprensa ela ajudou a influenciar a formação dessa ideia que a gente vai ver mesmo lá na década de 20, a galera pensando já de forma um pouco mais concreta o que seriam as favelas. Mas até a década de 20 o que a gente tem são, na maioria das vezes, falando de um morro ou de outro,
algo não específico. Bom, dentro da minha pesquisa, que assim, está em andamento ainda, eu estou tentando verificar as edições dessas revistas todas. Coletei já, na verdade, as charges que saíram, vi edição por edição desses períodos. E o que aconteceu nesses anos? E também tentar entender, como eu falei para vocês, eu sou historiadora de formação, tentar entender alguns momentos históricos importantes da cidade do Rio de Janeiro que influenciaram, porque muitas vezes quando a gente vê essas charges, nós vamos ver que essas pessoas, em sua maioria, são pessoas de características, são negros, e aí tem movimentos como a Revolta da Vacina, que vai ser relacionado com o Morro da Providência, mas nós também temos algumas questões ali na Pequena África. Tentar entender o que está acontecendo, fazer um cruzamento de informações, né? Estou tentando identificar algumas temáticas presentes ao longo desses períodos. Então, às vezes vai aparecer mais uma questão da água, às vezes vai falar de uma questão de violência, e às vezes dentro de uma mesma charge nós vamos encontrar várias questões juntas, como por exemplo essa daqui que eu confesso que é a minha favorita, porque quando a gente olha para essa charge, a gente percebe várias temáticas aí. Se você perceber lá em cima, tem a galera subindo com lata d'água na cabeça, tem até uma moça também aqui na parte de baixo. Você tem uma questão de violência, você tem uma questão do aluguel, você tem uma série de temáticas que podem ser trabalhadas dentro de cada uma delas. Bom, além disso, eu procuro identificar algumas produções relacionadas a essas temáticas e também contextualizar, como eu falei. Aqui, essa representação, eu gosto muito que ela trabalha a questão da água, mas ela também trabalha algumas percepções que você vê da questão do negro, e você também trabalha algumas questões das mulheres, porque está falando das mulheres, sobre como elas são, como elas se vestem, enfim. Então, dentro de uma mesma charge, eu encontro várias questões importantes. E aí, pensar dentro disso, quais são os públicos alcançados por essas revistas? Porque quando a gente olha para a Primeira República, nós vemos uma população, em sua maioria, analfabeta. Mas, por outro lado, a gente sabe também que os periódicos nessa época, muitas vezes, as leituras eram compartilhadas. Então, nós temos informações que, às vezes, uma pessoa sabia ler, ela lia para os demais. E no caso das charges, além da leitura, nós temos uma questão da imagem em si, que ela vai demonstrar alguma coisa. Então, essa imagem, ela muitas vezes tinha um alcance, às vezes até muito maior do que uma publicação, um texto mais longo num jornal. É mais fácil de você chamar a atenção e você divulgar suas ideias com poucas palavras, mas com uma imagem que impacta, que desperta uma curiosidade, desperta um interesse, enfim. Então, tentar compreender o papel dessas revistas ilustradas durante a Primeira República na cidade do Rio de Janeiro. Eu também tenho buscado informações sobre quem são esses chargistas que produziam essas charges, sobre as favelas, tentar entender quais são suas origens. Muitos eu vi que normalmente têm alguma formação intelectual, e eu também descobri que alguns mais intelectuais participavam muito da Confeitaria Colombo. Às vezes os que não eram tão abastados eram os da Rua do Ouvidor. Então, dentro deles existem algumas diferenças. E também tenho observado, através desses desenhos, quais eram as principais características sobre as favelas que estavam presentes nesse imaginário. Por quê? Como eu falei para vocês, principalmente nas 2 primeiras décadas da pesquisa, não se tem uma construção bem definida do que é favela. E dentro dessas imagens, nós conseguimos capturar algumas informações de como a sociedade carioca estava pensando o que estava acontecendo nesse morro, ou também que passava a ser influenciada diretamente por essas informações.
A minha pesquisa eu faço ela na hemeroteca. Todas essas revistas elas estão disponíveis lá, quem quiser pesquisar, tudo direitinho. O que para mim foi muito bom, porque se eu tivesse que passar aqueles rolos de filme todo dia para ver jornal, eu não conseguiria dar conta do que eu tenho feito, porque são muitas edições. E às vezes, Rafael sabe, você fica lá na Biblioteca Nacional passando aqueles filmes, é complicado. Como eu tenho trabalhado com fonte serial, com muita informação, eu optei por organizar a minha pesquisa em planilha. Então, eu criei uma planilha em que eu coloquei as principais referências da ABNT que poderiam ser exigidas de mim numa possível citação, numa possível representação. E eu também tentei criar uma planilha que contemplasse também as coisas que eu vou dizer que são as essências da charge, aquilo que poderia me dar informações um pouco mais profundas do que simplesmente uma regra da ABNT. Essa parte da essência da charge é algo que ainda está em construção, que vai entrar nessa nova etapa da minha pesquisa. E assim, é um momento em que você analisa, que você trata o material, que você faz uma parte técnica mais detalhada, vamos dizer assim. Bom, aqui estão o número de edições que eu trabalhei. Então, quando a gente olha, é um material muito extenso, por isso que eu falei que eu tenho me preocupado muito com a forma que eu vou me organizar com essas fontes todas. Então, nem sempre eu encontrei alguma coisa interessante. A Tagarela, por exemplo, foram 102 edições. Eu coloquei esse 1, mas eu já tirei já esse 1, porque eu acho que não se encontra muito. Então, a minha pesquisa está nesse momento, nessa etapa. Conclusão de pesquisa, no sentido de colher as informações, os materiais, e esses materiais vão para a próxima etapa agora, que é a fase deles serem tratados. Todas as edições de periódicos analisados, eles chegam no número de 4.996 edições. Foi o número de edições de revistas que eu olhei até agora. Contudo, disso tudo, 215 dessas edições não estavam disponíveis. Desculpa, são 4.996 edições, que seriam ao todo, mas não tinham 215, então foi para 4.781 edições, que foi todas as que eu olhei. Disso tudo, eu encontrei 151 edições que possuem alguns tipos de charge. E agora é o momento, Ana Clara, que eu falei para você, que bate o desespero, que você fala com o seu orientador, o que eu faço agora com isso tudo? Aqui eu tenho o número de edições disponíveis e o número de edições de charges encontradas. Bom, quando a gente olha, a gente vê que a gente passa muito tempo na hemeroteca procurando, garimpando lá, mas não era um assunto tão frequente assim. Mas também não é porque não era tão frequente que não merece ser tratado e não merece ser analisado. Ali o Malho, por exemplo, são 1.415 edições, se vocês observarem, mas tem 48 edições com alguma coisa num total de 54 charges. Então foi um trabalho meio cansativo, um trabalho meio solitário esse do arquivo, mas eu pelo menos tenho compreendido que tem valido a pena. Aí eu tenho por porcentagem quais revistas estão aparecendo mais na pesquisa, quais se pronunciaram, de alguma forma falaram mais sobre favelas, e as que mais aparecem é o Malho e a Careta. Bom, aqui eu fiz um gráfico mostrando o período em que essas revistas também elas existiram, porque nem todas as revistas elas estão disponíveis de 1902 a 1930. O Malho é a única que consegue contemplar todos esses anos. Mas nós temos revistas, por exemplo, como a Careta, que começou um pouco depois. Em alguns momentos ela vai ter uma publicação sobre favelas muito maior que até mesmo a do Malho. Então é isso, gente, a minha apresentação, a minha pesquisa está nesse ponto.
Ainda tenho muita coisa para fazer, ainda tenho uma caminhada muito longa. E agora eu vou entrar nessa nova etapa, que é tratar as informações, tratar o que eu encontrei. E é isso. Muito bom, muito bom. E aí, perguntas, comentários, sugestões? Olha, a Maíra, antes ela nem falava, ela só ria. Você vê como ela evoluiu, ela, assim, a confiança que ela tem. Antes ela ria, ela ria, ela ria, ela ria. De nervoso agora, ó. Não tem pergunta não, mas fiquei mais ansioso com o curso. Que até eu consegui, com o curso que você vai dar pra gente aí. Porque esse nível de organização tá longe ainda aqui. Tô chocada. Historiador tem esses probleminhas. Dilma, só para você se contextualizar, a gente fez uma formação para trabalhar no arquivo nacional. E aí a Maíra ia explicar para a gente como que eu vou falar, o armazenamento, organização, classificação das fontes, assim, como ela está fazendo. Só que aí, enfim, com Covids, acabou que a gente desmarcou e vai ficar para fevereiro. Eu tô apaixonada, porque quando ela falou assim, eu pesquisei na hemeroteca, eu falei, ai meu Deus do céu. Acho que uma coisa que eu estou pensando assim, né, sobre charges, assim, a charge ela tem um público, né? Ela é destinada para um determinado público. E aí a gente vê as imagens. Eu acredito que os donos das revistas tinham o direcionamento para quem eles queriam, como a gente tem hoje, né? A gente tem algumas tirinhas que as pessoas não... que algumas vezes passa despercebido, né? Mas Mafalda, aquele... Armandinho, assim, são incríveis e têm um papel fundamental. E, assim, conheço muita gente que, entre aspas, é uma forma de informar, né? Da mesma forma que o emissor tem um propósito, quem recebe aquilo também tem a sua visão, assim, é apaixonada pelo seu trabalho, Maíra, assim, incrível. O humor, ele tem a capacidade de dizer sem dizer e alcançar, às vezes, fingindo que não quer alcançar, né? Através do humor é muito mais fácil você discutir assuntos muito mais complexos do que, por exemplo, através do drama. Um filme de comédia que trate de problemas sociais, ele vai ter um alcance muito maior do que um filme de drama ou, sei lá, um documentário. Mas com o humor não, as pessoas se interessam e eles geram reflexões importantes e interessantes. E aí, mais alguém? Comentário, algo? Não, só queria dizer que eu também gostei muito dessa pesquisa. E aí, quando você avançar, você passe para a gente, né, os resultados, aí, as suas conclusões. Pode deixar. Seminário Leus aí, todo ano, a gente atualizando. Pois é. Eu acho que esse título que você botou hoje, você podia realmente pensar no título da dissertação, vai pensando isso. E quase eu te diria de usar o título que está lá na charge, com a escrita da época mesmo. Verdade. E tal o OS, né, da favela, acho que eles usam HOS, não é isso? Enfim, não sei, agora eu vi como que estava, mas enfim, a pensar, mas eu acho que... E tem uma discussão aí de representação que você estava com muita dificuldade de ter uma linha aí, né? Eu acho que a coisa está... Enfim, tem uma prática do cotidiano, eu acho que você está trazendo uma discussão que aí você vai demandar uma busca sua de reflexão, mas é a discussão de raça e gênero, acho que tem uma... E que as imagens são muito claras aí, né? E depois tem uma discussão, enfim, o cotidiano que pode entrar água e eventualmente algumas datas importantes, né? Porque alguns eventos, né? Porque a revolta da vacina, a visita do prefeito, né? Eu acho que é antes do Prado Júnior, né? Agora não me lembro quem é o que visita. O próprio Marinette, por exemplo, tem algumas questões. Enfim, tem umas discussões legais, assim, que eu acho que dá. Põe essa charge de novo que você acabou de tirar aí, só para eu te mostrar um negócio nela.
ele faz um jogo no segundo parágrafo, bem interessante, você viu? Lá, ó, vá à favela. Vá à favela, né? Bem interessante o segundo parágrafo aqui. Faz como um jogo de palavras, vá à favela ou vai para a favela, né? Enfim. Uhum. Então, Sim. Tem várias lindíssimas aqui. enfim, mas isso é uma coisa que, enfim, agora que a gente está vendo todas, né? Eu estou vendo todas com a Maíra, realmente a questão racial é gritante. Muito da questão de gênero, a gente tem como trazer uma discussão bem interessante também. O cotidiano dos moradores, porque você vê a questão da água, mas de lavar roupa para fora, enfim. Tem algumas questões interessantes, assim, né? Já começa a entrar, mas não tão forte ainda, mais para o final dos 20, mas a discussão do samba, né? Isso eu acho que lá no início... Além do negro, quem também está na favela é o imigrante, né? Eu acho que tem uma dessas charges que a pessoa não negra não era um branco, não era, me pareceu que não era um brasileiro, né? Numa das últimas, que eu acho que é da água ainda. Porque tem um migrante também, né? Quem veio para o Brasil e não mas não a Primeira pode República, eu acho que ainda não era muito forte essa... pois é, a verdade. figura do migrante. Mas, enfim, Mas, tem coisas... E tem, por exemplo, um dos morros que a gente está pensando, né, Rafael, que ele é caracterizado como um bairro operário porque a maioria da população é uma população branca. E nas charges, às vezes, tecnicamente, a pessoa... Aonde? Qual? O do castelo que a gente estava conversando, que aparece muito. Mas qual é o período desse... É um pouco antes um pouco antes do arrasamento do castelo. Foi arrasado em 2022, né? E o castelo, para a gente, é um debate, porque o castelo é morro, era um espaço empobrecido, então popular, mas que não tinha uma conotação racial, não era associada à população negra. E, por outro lado, nunca foi considerado favela, propriamente dito. Mas, enfim, então tem umas discussões, mas que foi muito representado também, né? Uhum. Não, mas as charges são... E as escolhas que você trouxe, né? São incríveis, né? É bem profundo do que se é possível discutir ali dentro dessas questões que você traz. Bem bacana, Maíra. Parabéns. Obrigada. E é isso, gente. Mais alguma coisa? Todo mundo morto, querendo comer, jantar, né? Eu tô sabendo. Pois é, né? A gente podia ir comer o que sobrou que era o dia inteiro comendo, né? Tomar cerveja, mas não... Deixa eu ver. Pois é, a cerveja vai ter que ficar para ano que vem, né? Ou quando sair a vacina. Mas não tá tem prometido, seringa, Josi. Não tem seringa. Não é gente, pois é, não tem gente. seringa, não tem agulha, gente. Como assim? Não tem seringa. Não, mas ter... ninguém comprou e o mundo todo não tem, tá? Pois vou comprar na China, a China já vendeu para todo mundo também. Mas não era o cara da logística? O cara é bom. Bambam da logística? Eu já soube que São Paulo não vai exigir que seja morador, então fica a dica. Não, vai ter excursão para São Paulo atrás da vacina. Não sei como é que vai ser. Fica a dica, vai lá para peregrinação. O Eduardo Paz falou que... Aparecida do Norte. Que vai tentar seguir aqui nas prefeituras o modelo de São Paulo, né? Que até março ele já quer que as clínicas da família todas estejam reativadas e prontas para vacina. Mas Daniel... ele pode comprar em São Paulo, né? Porque o Butantan provavelmente vai produzir. Eu acho que até março, talvez a da Fiocruz também esteja mais adiantada. Já aprovada. Mas a gente vai ter... A gente vai... Porque, assim... a da Fiocruz vai ser fabricada aqui também. Assim mas a logística a gente tem, a gente está falando... O problema é nacionalmente, porque a questão da logística, sim, a gente tem, mas o problema que a gente está falando você tem que ter 400 milhões de seringas. Exatamente, eu estou pensando nisso. São 2 doses, né?
Geladeira, a gente As brasileiras já falaram que eles 7 precisam de meses. quase 1 ano para produzir essa. 7 meses para produzir seringa e agulha. Porque assim, Nesse volume, né? Nesse volume. o número de agentes, eu acredito que o Eduardo deve chamar todo mundo, porque assim, eu me lembro, eu estava no conselho de saúde daqui do Rio, e assim, num instante você consegue organizar os agentes de saúde para vacinar. Essa coisa a gente consegue, mas o problema é esse. É boa. Essa rede a gente faz isso várias vezes. E é isso. Cadê? Agora, Cadê inclusive, eles estavam querendo brigar contra o Dória, né? O Pazuello falando que isso... Eles estavam discutindo, porque realmente é uma competência, uma atribuição normalmente nacional, né? A vacinação. Pois é, agora a Anvisa já resolveu me implicar, né? Dizendo que o Butantan não está assim tão mas aí quebra, mas aí vai quebrar o Bolsonaro. Isso. Óbvio. Agora, quando começar a vacina, e o pior de São Paulo, porque quem tem aquelas maluquices de complô de vacina, a de São Paulo é a única, a dos chineses é a única que não usa o RNA, né? Que é a mais moderna, que é a tecnologia nova que as pessoas falam aí, que muda o DNA, essas loucuras todas. Mas a da China não, a da China usa ainda a tecnologia antiga, é o vírus enfraquecido, né? Então nem isso dava a falar, né? Então ainda fica mais complicado ainda para o Bolsonaro com Dória. Pô, mas eu não tô ligando não, deixa o povo achar que não pode tomar não lá por enquanto, que aí sobra mais pra gente, pô. Gente, eu tomo imagina, a gente sai aqui igual a carreata furacão para tomar vacina lá, pô, amarradão. Eu tomo a Sputnik, eu tomo a Soberana. Você vai ver. Deixa eu parar de gravar aqui. Não tem